Bom dia, meus amores! Hoje nós vamos entrar com vídeo, quarta-feira. Vamos dar ciências, tá bom? Então vocês peguem a apostila aí de vocês e abram na página 192, porque eu vou corrigir o que eu pedi para vocês fazerem, lembra? Para ver se vocês fizeram certinho. Abre na página 192 aí primeiro, pra gente responder. Eu responder pra ver se vocês responderam certinho, tá? A página onde que tem o Guará. Recapitulando. Escreva o nome de cada ambiente que estudamos de acordo com as características apresentadas. Letra A. Floresta que tem uma maior grande diversidade de seres vivos e onde encontramos várias nascentes dos rios. Mata Atlântica. Letra B, ambiente onde vive o guará e onde ocorre o encontro das águas do rio e do mar, manguezal. Letra C, faixa de terra que está entre a laguna e o mar, restinga. Número 2, o selo abaixo tem a imagem do guará, um animal típico do manguezal que se alimenta de caranguejos. Observe a cadeia alimentar. Então a gente tem a planta, caranguejo e o guará. Nessa cadeia alimentar, o guará se a gente for olhar somente, a gente vai ver que ele é o consumidor terciário, mas não é não, gente, porque a planta, ela não é consumidor, a planta é produtor. Então, a planta é o produtor, consumidor primário, caranguejo, consumidor secundário, tá? O guará é o consumidor secundário, porque a planta não é consumidor, ela é produtor. O que aconteceria com o guará se todos os caranguejos desaparecessem do manguezal? Com certeza iriam entrar em extinção, iriam morrer, porque não teria alimentação para eles se alimentarem, tá? E não teria alimento para ele. Então, com certeza, morreria, entraria em extinção, tá bom? Confiram com as respostas de vocês para ver se está tudo certinho. Agora a gente vai entrar aqui na página 193. Deixa eu virar o telefone que fica melhor. Pronto. Um pouco mais sobre o Rio de Janeiro. Em dias quentes, ficar mais perto do verde ajuda e muito a dar uma refrescada. Por isso, nosso programão é em Barra de Guaratiba e lá que fica o sítio Roberto Burle Marx, um espaço dedicado à pesquisa, difusão e preservação da cultura de um dos maiores nomes da arquitetura e também do paisagismo do Brasil. O sítio Roberto Burle Marx é um centro de estudos de paisagismo, botânica e conservação da natureza, inserido em uma região de vegetação nativa do maciço da Pedra Branca, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Procure no dicionário o significado de paisagismo e botânica. Procuram no Google, tá, gente? Procuram e colocam ali. Na próxima aula vamos corrigir. Ao longo do ano são realizadas diversas atividades culturais, como concertos, jornadas, exposições, além de visitas guiadas para escolas e outros grupos e seminários de educação ambiental, voltados aos projetos educativos das escolas da região de Guaratiba. Você sabia? Como paisagista, Burle Marx executou mais de 2 milhões de projetos. Dentre eles, podemos citar os projetos para o Parque do Flamengo e para o Calçadão de Copacabana. Então, a gente tem aí na foto o Parque do Flamengo e o Calçadão de Copacabana. Página 194. Ecossistemas no Rio, a Lagoa Rodrigo de Freitas. A Lagoa Rodrigo de Freitas é exemplo de ecossistemas aquáticos. Ela recebe água de vários rios e também possui comunicação com o mar. Por essa razão, suas águas são levemente salgadas, conhecidas como água salobra. Mas o ecossistema da lagoa não é só composto de água, existe muita vida na lagoa. Filho de peixe, peixinho é. A imagem abaixo mostra o robalo, um tipo de peixe que vive no mar, mas que também pode ser encontrado em águas salobras, como as da lagoa. Ele se alimenta de camarões, siris, peixes menores. Aves sempre presentes. É muito difícil fazer um passeio pelo Lagoa Rodrigo de Freitas
sem se admirar com as belezas das aves que vivem ou passam por lá. A grande maioria, como a garça e o binguá, se alimenta de peixes. Elas ficam lá, né, gente? Porque a alimentação principal delas são os peixes. A população da capivara é bem pequena. É formada de uma fêmea, de um macho e seus 3 filhotes. As capivaras são mamíferos e herbívoros, isto é, se alimentam apenas de plantas. Aí do ladinho, aonde a gente tem aí, marque com X a opção adequada. Vocês vão ler e de acordo com o que eu li para vocês, vocês vão marcar o X e eu vou corrigir na próxima aula. Então, semana que vem, eu vou corrigir o do dicionário, que vocês podem procurar no Google, e esse daqui do X, tá bom? A Lagoa Rodrigo de Freitas, ela fica lá embaixo, né, na cidade. Infelizmente, ela é muito poluída. Quando tem muitos lixos, muitas pessoas jogam esgoto, lixo nessa lagoa, muitos peixes acabam morrendo por causa disso, porque infelizmente ela é muito poluída. Tá bom? Então a gente falou hoje da Lagoa Rodrigo de Freitas, que é um ponto também turístico no Rio de Janeiro, e um pouco mais do Rio de Janeiro, falamos até da Barra de Guaratiba, que é aqui pertinho da gente, tá bom? Então vocês façam, na próxima aula, pouquinho trabalho, né, de ciência, eu venho corrigindo com vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.